tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de novembro de 2013, quarta-feira. O verbete de hoje é o 2833, são 6 páginas, 47 elogias e 7 máximos. O título do verbete é Perfil Criativo Artístico. A especialidade é a perfilologia. O verbetógrafo que redigiu o verbete é o Pedro Marcelino, que está aqui sentado para defender as suas ideias, não é isso, Pedro? O Pedro ele é professor de arte sequencial e desenho artístico, graduado em letras, ele é escritor de história em quadrinhos e animador gráfico, ele é voluntário da Conscienciologia desde maio de 2007, o Pedro trabalha lá no Holociclo e ele faz esses desenhos em quadrinhos que a gente tem aqui na Conscienciologia, e ele também é docente em Conscienciologia desde janeiro de 2008. Ele está fazendo aqui uma observação que ele está terminando o curso de letras, é isso? Muito bem. Mas já está terminando, já sabe o alfabeto, segundo a Pilar. Definologia. O perfil criativo artístico é o conjunto de traços conscienciais, atributos, facetas e habilidades presentes nas consciências com temperamento inventivo, sensível e habilidoso, manifestam na aptidão com as diversas linguagens expressivas. Na pensenologia, nós temos os paramnemo-pensenes e a forma holopensênica artística. Na fatologia, a aversão ao padrão criativo artístico enquanto indício da falta de autoaceitação e autorreciclagens. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade relacionado às artes. A dislexia e as artes visuais. O perigo da hipercompensação. As automimeses indispensáveis. O perfil criativo artístico voltado à autoevolução lúcida. Na fatologia, nós temos a paragenética, as autorretrocognições levando às origens do temperamento, a necessária harmonização dos chakras superiores, entre outros assuntos aqui. Na argumentologia, eu chamo a atenção para uma tabela que o verbetógrafo fez, colocando uma relação de manifestação nosográfica e uma manifestação homeostática do perfil criativo artístico. Ele também desenvolveu aqui 12 trafais que ele propõe que devem ser desenvolvidos, preenchidos pela consciência que tem esse determinado perfil. Na remissiologia, nós temos o antepassado de si mesmo, a autocriatividade, a criatividade evolutiva, a criatividade irresponsável e a habilidade inata. A manifestação do perfil criativo artístico oscila entre a expressão apaixonada ou o recalcamento das tendências. O equilíbrio está na canalização dos traços em prol da autoevolução. Você já identificou o perfil criativo artístico na própria manifestação? Considera desenvolver os traços salutares desse perfil? Na bibliografia específica nós temos 7 itens e na webgrafia nós temos 1 item. Aí passando agora para a mega análise do professor João Paulo, nós temos 20 itens. Arte, traço, atributo, neoideia, detalhismo, produção, imaginação, automanifestação, talentocracia, temperamento, expressividade, sensibilidade, criatividade, habilidade, perfilologia, psicologia, comunicologia, autoexperimentologia e conscienciometrologia. Antes de falarmos aí, passarmos a palavra para o professor Pedro, eu queria lembrar que esse final de semana, no dia 10 de novembro, no domingo, nós vamos ter um bazar da Longevitar. Vai ser das 9 às 15 horas, o local é no Sindicato dos Rodoviários, na Avenida República Argentina, 3524. Então, veja, vão ter artigos novos e usados, estão todos convidados aí a participar. Pedro, antes da gente passar para as perguntas, conta para nós um pouquinho aqui, por que você escolheu esse tema, embora a gente já tenha uma certa noção. Então, boa tarde a todos. Como que eu comecei a pesquisar? Esse tema eu comecei a pesquisar em 2007,
quando eu mudei para Foz, né? E o que aconteceu? Várias pessoas surgiram, né, nessa pesquisa e foram contribuindo para ela tomar esse corpo, né? Eu fiz até uma listagem de algumas coisas que eu considero relevantes, por exemplo, a atuação dos amparadores, né? Porque eu coloco ali a aversão a esse perfil como indicador da necessidade de reciclagem. Então, o que eu percebi em 2007, quando eu comecei a aprofundar? Antes era uma pesquisa, ia acontecendo, por observar esse tipo de perfil, né? Mas quando ela começou a ficar séria, foi quando eu percebi a atuação dos amparadores, né? E o auxílio de algumas pessoas, como, por exemplo, o professor Valdo, que deu algumas ideias, que conversou comigo, que falou algumas coisas sobre vidas passadas. A Ana, também, a minha dupla, né? Ana Paula, por ter um temperamento bem diferente. Ela é mais da ciência, né? Ela ajudou bastante nesse processo de me entender e de pesquisa mesmo, né? E ela tem essa outra visão do temperamento artístico, mas não é uma visão preconceituosa, ela vê a complementariedade, né? Outro fato importante foi conhecer esse livro, fazendo o curso na Reconsciência, né, com a professora Regina Camilo. Eu comecei a estudar o trabalho do Roberto Assagioli, que é um dos livros... Mostra assim, ó, o pessoal lê. Aqui. Que é um dos livros, é o livro assim que me deu um salto, né, nessa pesquisa sobre o perfil, que ele traz uma visão bem técnica, bem científica do que é esse perfil, né? Enfim, cronologicamente, as primeiras manifestações de arte na minha vida começaram bem cedo, com 3 anos, né? Com 5 anos eu já fazia retrato, né? Então foi uma coisa bem inata, né? Comecei a fazer aula com 9 anos em Porto Alegre, junto com os adultos. E conhecendo a Conscienciologia, e até antes da Conscienciologia, quando eu praticava meditação, eu comecei a ver que muitas das habilidades e dos comportamentos que vinham junto com a arte me faziam sofrer, me faziam me tornar desequilibrado, né? Só que ao mesmo tempo eu via que existia criatividade, eu via que existia expressividade e que aquilo era interessante. Então, como fazer essa lapidação? E aí eu comecei a ver, é possível essa lapidação? Como fazer essa lapidação da própria personalidade? Existe isso que a gente chama de temperamento artístico, porque tem muitas coisas que a gente fala que são comuns a outros temperamentos. Emotividade. Quem não tem emotividade? O belicismo tem, né? O religioso tem. Exato. Tem vários outros perfis que têm essas qualidades, né? Então, é algo difícil que foi surgindo, né, de pesquisar, que foi surgindo nesse caminho meu com o desenho, com as artes, um caminho na própria Conscienciologia, projeções, contato com essas pessoas, com outros pesquisadores, e isso foi dando esse corpo atual à pesquisa, né? Então, hoje a pesquisa está em andamento, né? E a minha ideia aqui é, não defender qualquer perfil, não defender o perfil criativo-artístico. E 2, não atacar o perfil criativo-artístico. É tentar ser imparcial no que é possível, porque eu nunca sou imparcial e ninguém é imparcial, né? No que é possível para tentar examinar isso com clareza. Então, essa é a ideia. Vamos examinar, então, esse perfil, vamos destrinchar esse perfil e vamos ver quais são as consequências dessas manifestações do perfil. Porque se ele existe na pessoa, não adianta negar. Agora, como é que, antes de fazer a pergunta aqui, que já chegaram algumas, Pedro, o que você define como características desse perfil? Nesse seu estudo, o que você vê? Não, perfil artístico é mais ou menos assim. Claro que existe habilidade em si, alguma habilidade artística, mas além disso, o que você vislumbra de traços? Tá. Tem 2 características que eu considero que são chaves para conseguir identificar. Uma delas é a habilidade com linguagem. Né? E essa habilidade com linguagem não se restringe à artística. Claro. Porque o que acontece? A linguagem artística, eu considero uma dimensão da linguagem. Então, você vai ter de um lado, se você coloca no nível de Pensene, a comunicação, a linguagem é energia. Ela vai auxiliar esse Pensene entre o Sen, emotivo, e entre o Pen, pensamento. Nunca vai ser puro, porque o Pensene vai ser indissociável aos 3. Mas quando você tem, às vezes, uma linguagem que você considera extremamente artística, o que é essa linguagem? Ela é uma energia que está mais carregada de 100.
Mas essa mesma linguagem, essa mesma ação, às vezes está mais carregada de PEN, que é o que a gente chama de filosófico-científico. Né? Então, a habilidade com a linguagem é uma das características, e outra é a criatividade. A capacidade de gerar ideias novas, né? Porque o que a gente percebe no criativo artístico que não é só a habilidade com a linguagem, é a necessidade de criar, é a necessidade de produzir. E a linguagem entra como a necessidade de se manifestar, né? Exatamente, de se expressar. A expressão também tem isso, né? Outro aspecto bem importante que o Roberto Assagioli chama atenção nesse livro, que é algo bem profundo, que é algo difícil de observar, que é a questão da harmonia. Porque o que é o trabalho de criação? É um conflito entre algo que existe, que não é lapidado, e algo que você vislumbra que pode ser. Então, é sempre um conflito de duas forças. O próprio nascimento humano é um conflito de duas forças. Quer dizer, a geração de algo novo é um conflito. Exatamente, que busca uma harmonia. Uma estabilidade que vai gerar uma outra instabilidade, que vai gerar outra criação. Então, é um constante estado de busca pelo equilíbrio, alcance desse equilíbrio e vislumbre de um novo desequilíbrio. Interessante. Bom, então vamos lá para as nossas perguntas aqui, Pedro. Poderia ampliar em fatologia, na primeira página, quarta linha, a influência do Zeitgeist? Essa questão aqui eu acho ela bem importante, porque a gente, quando fala de Zeitgeist, a gente tem que pensar na questão cultural, sociológica, antropológica, e no que como isso se relaciona com o temperamento criativo artístico, com o perfil criativo artístico. Em algumas épocas, a gente não tinha algumas funções artísticas como algo que merecia reconhecimento, né? Então você vai ver como que era o escultor e como que era o desenhista na Grécia. Como que era o filósofo e o escultor. Tinha uma hierarquia, existia uma valorização, existia uma desvalorização. Depois você vai ter isso de novo. De quem sobre quem? Por exemplo, o desenhista não era valorizado na Grécia. Não era. Né? Você não vai ter o desenhista como alguém que merece reconhecimento, né? A escultura vai ser mais valorizada. Né? Já no Renascimento, vão ter pessoas que vão defender demais o desenho e a pintura como algo que não é feito com muito labor, algo que é mais sutil, é mais pensamento, e vão criticar a escultura. Né? Vão ter momentos da história que as pessoas não vão valorizar a arte. Vão ter culturas que não valorizam a arte. E vão ter culturas que valorizam a arte. Vão ter culturas que não valorizam a criatividade. Né? Se a gente pega uma cultura onde o diferente ele gera um problema, um impacto naquela sociedade de crítica, de questionamento, a criatividade não é valorizada. Né? Então a gente pega a Idade Média, final da Idade Média, onde a gente tinha muito dogmatismo. Socialmente não era aceitável a pessoa pensar diferente. Então isso é a questão do Zeitgeist. Né? Então, para relacionar o Zeitgeist e esse estudo que eu estou trazendo aqui, é interessante pensar nos dois aspectos. Quase sempre os dois aspectos andam juntos, criatividade e arte. Porém, você vai ter criativos que não são artistas, que são inventores, que são cientistas. Então, é interessante ver como são os dois, o pensamento novo e o pensamento artístico. Perfeito. Fatologia, na mesma página, quinta linha. Pode comentar as doenças mentais manifestadas pelos artistas? Esse aspecto ele é bem polêmico, eu trouxe para levantar essa questão, né? Porque, em vez de ficar, por exemplo, que tem alguns cosmogramas, algumas casuísticas que até tem acho que tem aqui na Webgrafia, né? Tem uma pesquisa relacionada a pesquisa relaciona doenças mentais e criatividade, que é bem interessante ver essa pesquisa. Mas, indo além disso, é interessante pensar num aspecto. Né? Se você desenvolve muito uma habilidade, isso vai contra a própria habilidade. Então, vamos parar para pensar. Se uma pessoa desenvolve muito a criatividade e a expressividade, o que vai acontecer com ela? Isso vai chegar a um ponto, se vai além do saudável, que vai tomar o controle da própria vida dela. Ela não vai parar de criar. O que acontece? Se ela não cuida do próprio corpo, ela tem que parar de criar, porque ela fica doente. Quer dizer que ela tem um excesso. Você acha que isso acontece porque ela desenvolveu um determinado atributo e não os demais para sustentar aquele atributo, Exatamente. É isso? Exatamente. Então vão acontecer as psicopatologias, as parapatologias. Né?
nessas pessoas que estão apaixonadas no ponto de sair da vida social, de sair da vida humana e se concentrar só nisso em excesso. É natural que aconteça. Você está falando agora, se eu estou entendendo a sua ideia, virou uma mania. É uma mania da pessoa, chegou no limite ou não? Dá para se dizer assim que a doença mental vai acontecer no temperamento criativo artístico e em outros temperamentos também, quando aquilo excede o que é natural. O razoável. Por exemplo, algumas pessoas perguntam assim, qual a necessidade da arte ou qual a necessidade da matemática na escola, né? Ou, vamos dizer, a arte, como aprender artes na escola vai qualificar, por exemplo, a criatividade, vai prejudicar, o que vai acontecer isso com o aluno, né? O que eu vejo? Vai desenvolver vários aspectos, criatividade, expressividade, sensibilidade, né? Só que sozinho não, ele vai precisar também de outros aspectos, porque se a pessoa está estudando arte e não conhece história, ou se ela estuda arte e não desenvolveu a lógica, claro, ela vai ter problemas. Então, a doença mental, relacionando com o que eu trouxe agora, ela vai acontecer quando a pessoa fixa numa coisa só, torna aquilo mania e só faz aquilo. Fazer a pergunta? Pedro, a minha pergunta é na parafatologia, a última frase. As paratecnologia e o macrosoma contribuindo na lapidação do temperamento. Você poderia falar um pouquinho, por favor? Depois tem mais um. Sim. O que eu vejo aqui nessa questão das paratecnologias, né? Porque vamos pensar, a pessoa fez curso intermissivo, né? A gente está falando de um público bem específico, o intermissivista fez, estudou, se preparou e ressomou, né? O que vai acontecer com ele? Vamos supor que ele tem um macrosoma. Se ele tem um macrosoma, de alguma maneira ele já pensou nesse macrosoma para lidar com as tendências dele, com o temperamento. Não cair na mesmice. Quer dizer, que você está dizendo que antes de na preparação, o macrosoma pode ter sido elaborado para trabalhar determinados traços daquela pessoa. Exatamente. Então, compensar algum aspecto cerebral, algum aspecto físico, vendo que lá pela frente isso pode evitar alguma questão naquela consciência. E a questão da paratecnologia também. Então, lá pelas tantas, o amparador, ou mesmo a própria consciência desenvolver paratecnologias para lidar com alguns problemas que vêm em virtude desse temperamento. Então, a paratécnica, o macrosoma, tudo calculado, tudo pensado para aproveitar ao máximo, evolutivamente, a vida. Agora aqui na fatologia, a dislexia e as artes visuais. Você poderia falar um pouquinho? Eu sou disléxico, estou entrando no meio aí. O Walt Disney, por exemplo, eles consideram que ele era disléxico, né? Alguns consideram que o Leonardo da Vinci era disléxico, né? Então, o que muitas pessoas têm, muitos pesquisadores têm como hipótese, né? De que a pessoa que tem a dislexia, ela vai ter a dificuldade com a linguagem grafêmica, verbal, linguística, mas em alguns casos ela vai ter muita facilidade com outras linguagens, como a linguagem visual, como a linguagem corporal, né? Então vai aparecer, por exemplo, eu percebo nessas pesquisas, muitos artistas plásticos que têm essa dificuldade com a linguagem grafêmica, linguística, e muita facilidade nas artes visuais, com o desenho, com a pintura, né? Então é algo que eu venho observando, até nos alunos, observam nas pessoas, nos estudos, que acontece, né, com o perfil criativo artístico. Porque, só um pouquinho, a dislexia, muitas pessoas confundem com inteligência, né? Problema de inteligência. Só que o pensamento ele é independente da linguagem, né? Então, estudando o Vygotsky traz muito bem essa separação. Pensamento, linguagem, né? Você tem dislexia, você tem o pensamento, você consegue pensar, você consegue organizar seu raciocínio para executar coisas. Mas você vai ter um problema com a manifestação linguística, com a manifestação numa linguagem específica, né? E aqui na quinta linha, na fatologia também, a paixão pelo sofrimento.
Isso tem a ver com Zeitgeist também, né? Então a gente vai ter movimentos artísticos durante a história que vão colocar o sofrimento como algo apreciável. Não só artísticos, movimentos religiosos que têm o sofrimento como base. E isso vai fazer com que muitas obras de arte sejam frutos dessa paixão pelo sofrimento e visam elevar essa pessoa que sofre, esse gosto por sofrer. E o que eu vejo, por exemplo, essa coisa da arte e do sofrimento, ela parece que está muito arraigada na história da arte ocidental, né? A gente vai ter várias manifestações artísticas, literárias, plásticas no Ocidente com isso, e isso às vezes está muito vincado em muitas consciências que estão ressomando agora. É aquela pessoa dramática, né? Que um dia eu vi um telefonema, a pessoa ligando para uma outra, eu estava em casa e ouvi, né? Ela falando do tempo. Aí a outra perguntou como é que estava. Nossa, aqui está um toró. Eu falei, estava uma chuvinha normal, né? Tranquila, normal. Eu falei, se eu tivesse do outro lado, eu estaria pensando que estava chovendo canivete. Eu falei, deveria estar dando... então é a tendência dramática da pessoa, né? Aí, essa tendência dramática, ela pode ter uma origem cultural, né? Porque você está no Brasil. No Brasil, essa carga emocional faz parte da nossa cultura, né? Na Itália, faz parte da cultura italiana. Ou ela pode ter uma carga paragenética, uma carga parahistórica, que tem a ver, às vezes, com vivências nessa época em que a arte tinha a forte drama, né? Forte carga emocional. Então, é preciso examinar também com clareza para não confundir, né? O que é algo cultural, o que é algo brasileiro, o que é algo humano, do que é algo fruto do perfil, né? A ideia é examinar com bastante lógica para ver esses pequenos detalhes. Valeu, obrigado. De nada. Em Teoriologia, página 14, terceira linha, a teoria da arte sequencial evolutiva. Nesse caso, teria algum exemplo ou experiência própria? Tá. A teoria da arte sequencial evolutiva, ela foi apresentada no verbete, arte sequencial evolutiva, que eu apresentei no ano passado. Acho que foi no ano passado, né? Eu não tenho certeza se foi 2012, acho que foi 2012. E um exemplo de aplicação, um exemplo de trabalho disso, né? É a projeciografia, né? Uhum. A projeciografia, com a linguagem dos quadrinhos, me ajudou e me ajuda a rememorar aspectos bem importantes das projeções, né? Então, por exemplo, a semana passada eu tive contato com uma consciência numa projeção que supostamente, hipótese, né, é um amparador, né? E ele tinha um aspecto específico. O que eu fiz? Depois eu fiz o desenho desse amparador como era, né? Para poder verificar se ela vai aparecer de novo, para poder verificar se ela estava com a forma que ela está no curso intermissivo ou de uma vida passada que eu conheci ela. Então aquilo vai me abrir a possibilidade de outras pesquisas, né? Vale a pena falar, Pedro, do Flash Gordon, não é o Flash Gordon que tem algumas imagens que lembram um pombal? Que o professor Valdo estudava justamente para rememorar? É interessante, fala um pouquinho isso. O Flash Gordon é uma história antiga, os jovens hoje não têm mais contato, né? Mas ela foi publicada nos anos 50, se não me engano, nos Estados Unidos, né? E o autor, o Alex Raymond, segundo o professor Valdo Vieira, eles foram colegas, né? Ele conheceu ele no extrafísico, teve contato com ele no Pombal, e quando ele começou a trabalhar com essas tiras, eu acho que eram tiras no começo, elas saíram, se eu não me engano, elas saíram em tiras, não eram livros editados como a gente tem hoje. Ele trazia muitos desenhos das Comunex, sendo outros planetas, ou como ficção científica, né? A inspiração dele, intermissiva, extrafísica, levava ele a desenhar, a retratar isso. Isso acontece no cinema também, isso acontece, né? A gente vê casos, né? Quer dizer que a arte fazendo recuperação de cons nesse caso, né? Exatamente. Então, ao verbetógrafo, na estrangeirismologia, página 13, o que são e como se manifestam os vassanas ou vassanas, influenciando o temperamento da consciência? Tá. O que acontece? Essa expressão, ela é do hinduísmo, né? Essa palavra, né? Ela é sânscrita e significa, esse conceito representa as tendências
que a consciência vai trazendo de outras vidas, de outras experiências pretérias, né? O que a gente percebe, por exemplo, aquelas habilidades inatas, o gosto na infância, isso tem a ver com vasanas. Então você, por exemplo, tem vontade de cantar, tem vontade de dançar, tem vontade de desenhar, tem vontade de manifestar uma habilidade artística, ou você tem muita vontade de criar, porque a gente vai ter o criativo artístico na ciência. É interessante pensar nisso, né? Você é uma pessoa muito criativa, você tem vontade de criar, você usa outras linguagens que não é a linguagem artística. É uma linguagem matemática, por exemplo, ou outra linguagem tecnológica, né? É interessante examinar isso para ver se é uma habilidade inata, se é uma tendência inata, que é o que os indianos, os hindus chamam ainda de vasana, né? Então é algo que fica impregnado na consciência e que vai se manifestando nos diferentes somas, né? E na verdade é da paragenética, que é o que você coloca aqui no vermelho. Exatamente, né? A paragenética. Pedro, tudo bem? Tudo bom. O que você coloca aqui, voltando à parafatologia, as paratecnologias e o macrosoma contribuindo na lapidação do temperamento, que a colega já fez uma pergunta nesse sentido, isso aqui parece ser uma hipótese até meio que comprovada. Porque se nós levarmos em conta que o macrosoma é especificamente preparado para uma determinada proexis, e que a cláusula prétia, ou permensas principais, são relacionadas com aquele mega-traço forte, é provável que o mega-traço forte contribua para a modificação do temperamento que você está colocando, no sentido de melhorar os traços fardos ou faltantes, né? Acho bem lógico que você coloca até aqui nesse sentido, né? Mas eu gostaria de te perguntar algo que aí eu quero que você me explicite melhor, porque eu não sei se aí esse eu concordei com você. Você colocou que a geração do novo seria um conflito. No seu discurso antes, não está aqui, tá? E eu fiquei em dúvida se de fato todo novo seria considerado um conflito. Não seria mais no sentido de um estímulo para caminhar, para atuar, não tanto quanto conflito, pelo menos pode ser até que a minha conotação de conflito esteja mais limitada do que a sua, não sei. Mas eu não sinto o novo como conflito, mas sim como aquele estímulo para você caminhar e ir adiante. Eu entendi perfeitamente, é mais a conotação mesmo, né? Eu concordo com você. Okay. Se você olha o conflito enquanto algo negativo, enquanto algo sofrido, né? Aí eu assim, já não concordo, mas pelo que eu vejo aqui na obra, lendo a obra inteira, o que o autor tenta trazer é que esse esforço, sabe? Aquela coisa que o professor Waldo fala de suar sangue, mesmo, né? De suar sangue Sim, para produzir acho que é algo, um desafio, né? Isso. Como estímulo, como desafio para a caminhada mesmo. Exatamente. Né? Teático até. Mas não como... Ok. Pedro. E só um pouquinho, deixa eu só comentar aqui a questão do macrosoma. Sim. A gente consegue, pela lógica, que nem você falou, a gente consegue levar isso a uma hipótese bem elaborada, né? E também tem a questão de casuística. Eu examino a minha casuística, a gente tem a casuística do professor Waldo também, né? Que comenta as vidas que ele teve com a arte. E a gente percebe ele uma pessoa extremamente criativa em prol da ciência e da evolução. Sim. Então, sim, a criatividade toda nesse sentido. A heurística mantém. É aquela criatividade, digamos, mais de ordem mental somática mesmo. Né? Okay, concordo. Pedro, em primeiro lugar, parabéns pelo verbete. Obrigado. Eu sou artista também, sou de teatro e estou na pesquisa ainda. Obrigado, né? Evelyn. Parabéns mesmo. Aqui na parafatologia, queria que você explicasse um pouquinho as manipulações extrafísicas auxiliando a manutenção de automimeses dispensáveis. E a outra questão que está na sequência já, né? A saudade da baratrosfera. Tá. Essa questão das manipulações, o que eu percebo assim na questão da onde que eu parto para começar a levantar essa hipótese da manipulação extrafísica? Quando a pessoa tem uma ligação com a arte que é mais vício, que é mais dependência do que algo que faz sentido na vida dela. Sabe? Então a pessoa ela tem uma ligação muito visceral, muito que ela não tem como explicar por que existe aquela ligação, né? Então o que acontece? Quando a pessoa está dentro de um grupo, existem consciências naquele grupo que tem interesse que ela se mantenha. E é sempre assim, quando a gente frequenta algum lugar, existem consciências que têm interesse que a gente se mantenha naquele grupo, mas não necessariamente aquele é o local mais evolutivo para a gente,
né? Então, o meu discurso aqui não é, em momento algum, dizer que esse local é melhor para todos ou que aquele local é melhor para todos, né? Mas é tentar fazer com que a pessoa pense qual é o melhor local para mim. Então, nessa vida, qual que é a profissão que faz mais sentido para mim? E se eu me considero que eu não estou nessa profissão, por alguma maneira, verificar se existe algum nível de manipulação extrafísica, que sempre que é extrafísico, que é extra, depende de algo intra. Então, algo interno mantém aquele externo, e tentar entender como que pode lidar com isso, né? As projeções, elas ajudam muito nisso. Os sonhos também são extremamente interessantes, porque às vezes a pessoa não tem uma projeção, mas ela tem um sonho. Ou às vezes ela tem algo que para ela é tão inconsciente que parece um sonho, mas que traz elementos que vão ajudar ela a ter crítica àquilo que ela está fazendo. Né? Já entrando nessa questão da baratrosfera, que é o próximo, a obra de arte, o texto artístico, ele é energia. E a pessoa sendo mais sensível para a energia, ela consegue ver se aquela energia é algo que parece com ambientes mais evoluídos ou é algo que parece com ambientes mais nosográficos, mais complicados. E é perceptível que muitas obras de arte, elas trazem o aspecto mais porão, o aspecto mais instintivo do ser humano com muito gosto, com muito prazer. E a pessoa se sente bem ali, A pessoa se sente bem fazendo aquilo ali, né? Então, a gente tem vários salões de arte que a gente consegue perceber algumas obras que fazem isso, como até aquela obra bem polêmica que todo mundo trouxe na mídia, que foi do cachorrinho, né? Botaram um cachorrinho amarrado como obra de arte até ele morrer, né? Então, a obra de arte era o cachorro morrendo. Então, sentir que isso é algo que me dá prazer ou que é algo que é interessante para mim, leva a outro pensamento. O que está originando isso? É uma vivência na baratrosfera? E aí entra aquela questão, quem nunca teve uma vivência na baratrosfera? Ok, se a pessoa teve, se as pessoas tiveram vivência na baratrosfera e isso está voltando, por que não volta? Por que ela não tenta olhar para outras vivências que ela teve? Né? Porque vivências todos têm. Mas o que a gente está tentando aqui é buscar as vivências conscienciais, humanas, transcendentais, e entender que aquelas outras existiram, mas que no momento atual não fazem mais muito sentido, né? Mas aí está partindo da experiência pessoal só, né? Porque o artista, ele também coloca numa obra de arte aquilo que ele está vendo, a sua visão de mundo, de sociedade, não necessariamente daquilo que ele está vivendo, né? Partindo de uma experiência pessoal, e sim da sua visão. Eu não sei se eu te entendi, mas o que eu penso, assim, tentando argumentar nisso, é que sempre a obra de arte, ela tem o aspecto interno muito forte, por mais que ela seja comercial, por mais que ela seja comprada por alguém. Porque a pessoa disse sim. Então alguém chega e me contrata para fazer uma coisa que eu não escrevi, para ilustrar, por exemplo, uma coisa que eu não escrevi, uma coisa que eu não tenho nenhuma relação, entre aspas, com aquilo, e eu digo sim. O fato de eu dizer sim mostra alguma coisa interna minha que aceitou aquele convite e que, às vezes, eu não sei, mas eu tenho ligação com aquilo. Entendeu? Então, ok, é social, é externo, mas teve um sim interno, né? E eu concordo contigo quando tu diz que a vivência artística é muito pessoal. Então, para aquele cara lá, era o que ele conseguia ver, o que ele estava vendo, assim como o que eu estou trazendo é o que eu consigo ver, o que a minha cognição permite, né? Exato. Agora, porque me passou agora, por exemplo, Guernica, né? Quando o Picasso pintou Guernica, né? Ele estava ali na guerra, ou no primeiro ponto, ele viu, né? Não necessariamente ele atuou, ele participou, entende? É nesse sentido que eu estou colocando. Como se fosse uma fotografia, né? É um registro, mas, né? Independente disso, esquece se a pessoa está envolvida ou não, mas pensa no rastro que ela deixou. E na evocação que foi permitida a partir do registro dela.
Porque aí ela evocou. Porque tem a aí ela é evocação. autora, independente se ela Sim. se envolveu, não é isso, Pedro? Independente se ela se envolveu ou não com aquilo, ela fez o quadro. Sim, e aí vem a assinatura, Porque- né? Entendi. Olha só que interessante, esse quadro é muito interessante que você trouxe. Então você pega um quadro, ele é um instantâneo, uma imagem fixa. O que o Picasso pensava sobre o trabalho vai ser muito difícil de a gente chegar, porque ele ia precisar sentar e falar sobre. Como que ele via o pós-guerra, a gente vai ter que ver outras coisas, que não é só a obra. Por mais que eu seja sensível, por mais que eu conheça de arte, eu vou ter uma limitação para interpretar aquela obra fixa, aquele instantâneo, que é diferente de quando a pessoa escreve sobre aquilo, que existe uma sequência. Então ela vai descrever um fato da guerra, mas depois ela vai dizer, e esse fato foi gerado por tal situação, depois fosse mostrar uma coisa muito incoerente, existem outras possibilidades de lidar com isso, para o ser humano não é interessante o belicismo. Então ele pode prosseguir, né, e argumentar e trazer opções para a pessoa que está lendo aquele livro. Um livro, por exemplo, que a pessoa critica o belicismo, ela vai trazer instantâneos sobre o belicismo, ela vai trazer imagens sobre o belicismo, mas ao mesmo tempo ela vai propor uma solução. Já numa obra, Ela uma vai resolver pintura, o tema, no caso, né? Ela vai superar a questão, e numa obra como Fica muito aquela, difícil, né? fica em aberto. Fica Parece que aquela obra o tempo aberta. vai ficar aberta. Cada vez que a gente olhar, cada novo Isso. olhar, a gente vai sentir ainda aquelas angústias todas, né? Aqueles sentimentos todos. a Ana é bem sensível a obras que a gente vê, e às vezes por eu estar estudando historicamente a obra, eu não sou tão sensível. O estudo histórico, você está examinando o artista, examinando a época, aí a Ana às vezes se foca na energia e vê a evocação que traz a obra. Sim. Né? Às vezes o técnico ele está preocupado com outras questões, às vezes não consegue ver a evocação. Que vem junto com aquela quadro. Que também tem outra explicação, que teve uma razão naquele momento, que fez uma crítica social naquele momento, né? Mas olhando evolutivamente, já relativiza mais ainda a questão, né? Ok? Pedro, na fatologia, na primeira página, primeira linha, poderia aprofundar melhor a aversão ao padrão criativo artístico enquanto indício da falta de autoaceitação e autorreciclagens? Essa questão ela é interessante e diz respeito ao caminhar evolutivo, né? Então, eu, consciência, renasci, ressomei, estou aqui agora querendo evoluir. Só que se eu não aceito que eu sou um mamífero bípede, ou seja, se eu não aceito aquilo que eu sou, como que eu vou conseguir? Se eu acho que eu sou uma aranha ou eu acho que eu sou hipopótamo, vai ser difícil de eu evoluir, né? Então, a pessoa, quando começa a trabalhar na evolução, ela tem que olhar para si. Ok, tive 79 vidas como artista, isso é um fato. Vamos supor que a pessoa chegue a esse número, né? Lembrou de 79 vidas. Se ela nega isso, se ela nega isso, ela não vai conseguir trabalhar com isso. Ela vai ter que olhar para aquilo com lógica, ela vai ter que examinar quais trafares que estão envolvidos, quais trafores que estão envolvidos, o que aquilo gerou de trauma. Depois que ela fez o curso intermissivo, que ela viu outra realidade, como que ela olha para ela mesma? Ela cospe no passado dela? Entendeu? Ela fica se martirizando, sofrendo porque não viveu como o João. Eu tinha que ter feito que nem o João. Não, ela não fez que nem o João, ela é ela. Ela não é o hipopótamo, ela é ela. Então é mais isso, se a pessoa não aceitar aquilo que ela é, não dá para trabalhar, porque, né, vai partir de uma ilusão, né? Ou ela vai se iludir de que ela é um hipopótamo e vai conversar sobre os hipopótamos, e quando ela vê um bípede mamífero, ela vai dizer, não, isso é um problema dos bípedes mamíferos, eu sou um hipopótamo. Quer dizer, você está trazendo aqui a possibilidade da pessoa chegar, por exemplo, na comunidade, aqui se prioriza, tenta se priorizar, né, aumentar o soma, essa é, né, nosso princípio, e aí quando ela vê que ela, tudo bem, mas eu sou artista, pode ser que ela não se aceite, ela entre em crise, é isso que você está querendo trazer. E não estude, né? E não estude e não recicle. Exatamente. O estudo é importante porque a gente vai ver que a arte e a ciência elas foram se separar ao longo da história. Você pega o Leonardo da Vinci e se você examinar o trabalho do Leonardo da Vinci, quantas contribuições para a ciência ele deixou? Ele deixou mais contribuições para a ciência do que para a arte. Sim. Né? Então, a pessoa tem essa tendência, vamos supor que ela precisa dar vazão a isso, que é muito forte.
Ela teve 150 vidas, não é mais 79, é 150. E nessa ela quer escrever verbetes. Não, e agora ela quer ser cientista. Ela quer ser cientista. Ela vai ter dificuldade, mas ela quer ser cientista. Então, ok. Então, às vezes, ela vai precisar dançar. Ela gosta de dançar, dança. Final de semana sai e dança. Qual que é o problema? Ela dançar não vai impedir dela escrever os verbetes, a não ser que ela dance 23 horas por dia. Ou 18 horas por dia. Aí vai ficar difícil até para sobreviver, né? Então, é uma questão de lógica, né? Você vive num país que come só carne, e você quer ser vegetariano, porque você acha que é errado matar os animais. É um período de convalescência. Vai que a gente ter que ter chama, uma né? fase de adaptação. Uma fase de convalescência que a pessoa tem que entender que faz parte do processo dela. Exatamente. É isso que você está querendo dizer. Exatamente. Pedro, aqui na página 17, onde você aponta os trafais, no item 7 você fala da economicidade, né? O ato de não dispersar recursos. Eu queria compartilhar com você a ideia de nós expandirmos aí para o não esbanjamento das ECs, das energias conscienciais, que pode ser um traço relativamente comum naquele que ficar com viés, né? Um determinado lado artístico não chegando na integração que você está falando aí com o mental soma, né? Exatamente. Então a gente tem um holossoma, que ele não é só psicossoma, mas ele também não é só mental soma. E aí pode haver o desperdício, o esbanjamento da energia consciencial. Exatamente. Eu acho que essa questão da economia, ela é difícil, porque a gente vai ter também outra característica do perfil criativo artístico, que é a energia, né? Sim. Então ele vai ter uma produção de energia a mais, porque ele é um parideiro. Isso. Né? Ele está sempre grávido. Então ele é um homem ou uma mulher grávido constantemente. E vai estar sempre dando luz. E como isso precisa de muita energia, em roda dele... Se ele não ficar vigilante, né, ele vai... Ectoplasma, em muitos casos, né? E aí, se a pessoa não entender esse processo... Ela joga fora. Vai para tudo que é lugar, né? Vai para festa... E às vezes até adoece, né? Adoece. Adoece. Exatamente. Você falou antes da Ana, acredito que seja ela, né? Ana, oi. Tem uma síndrome, talvez você até conheça, chamada síndrome de Stendhal, de que quando as pessoas, e isso acontece muito também quem vai a Florença, outros locais, vê muitas obras de arte e começa a fazer a leitura da energia consciencial sem que saiba, ou sem que tenha o seu discernimento, ela entra numa síndrome. Porque ela começa a ter os efeitos das energias das consciências também, que ali estão, e precisa de um tratamento. Tem não sei quantos casos que já correram, quem descobriu isso foi Stendhal. Exatamente a leitura da energia consciencial daquela obra que ali está, né? É por isso que é importante métodos para quem tem esse perfil, ou se a pessoa, vamos supor que ela quer estudar a arte, né? E ela quer se envolver, ela quer descobrir sobre ela mesma, né? Às vezes ela quer se encontrar nesse passado, só que de uma maneira científica. Se ela não tiver método, não adianta estar na Conscienciologia. Não adianta ela andar aqui, sentar naquela cadeira ou na outra. Se ela não tiver um método para lidar com isso, vai fazer mal para ela, vai gerar problemas, né? A gente tem um método que eu trabalhei muito aqui, que é o Escriba, né? Tem até no item 3 ali da bibliografia, tem um artigo sobre Escriba, né? Que está sobre revisão gráfica parapsíquica, que tem a técnica do Escriba, que consiste na pessoa organizar banco de dados, ou seja, reunir as anotações dela, de uma maneira técnica, onde ela coloca o horário, onde ela coloca o contexto, que surgiu aquela parapercepção, a hipótese do que significa, né? E outras... Quase uma anamnese, né? Exatamente, outras variáveis daquilo que ela percebeu. Senão, contar com a memória e com a percepção para dar conta da memória e da percepção fica muito difícil, né? Você tem que ter métodos, né? Mas eu vou investigar. A síndrome eu não conheço. Depois, eu se vou quiser, olhar. te dou Obrigado. mais os dados. Tá. Na fatologia, página 13, 8ª linha, qual é o perigo da hipercompensação? A hipercompensação, ela seria aquilo que a gente vê que é o exagerado, né? Então, quando a gente caminha, a gente a gente tem pequenas quedas, só que são quedas que a gente compensa para a esquerda e a gente compensa para a direita. E assim a gente busca o equilíbrio e se movimenta para frente, para trás, para os lados, né? Essa é a maneira de agir do bípede mamífero, somos nós, né? Só que o que acontece? Se a pessoa não faz isso equilibradamente, o que ela pode desenvolver? Uma hipercompensação.
Tá? E aí dá problema de coluna, Pedro? Aí dá problema de coluna. Não é isso? Ela quer ir mais rápido do que o corpo dela permite. Exato. Porque ela era muito devagar. Então essas quedas dela fizeram com que ela se atrasasse no trabalho, e eram quedas muito pequenas. Aí um dia ela disse o seguinte, não, ela pensa o seguinte, eu tenho que ser mais rápida, porque o João é mais rápido. E eu tenho que ser como o João. A comparação entra muito na não aceitação do perfil, né? E aí o que ela vai fazer? Ela vai abrir demais as pernas, ela vai ter problema de coluna, e ela vai estar hipercompensando uma falta, né? Então a pessoa é muito emocional, teve muitas vidas emocionais, arte, pela emoção. Ela faz um curso intermissivo, e ela vê a palavra ciência, ela nem sabia que existia essa palavra. Na outra vida, ela quer ser cientista 24 horas, racional, ela não permite mais existir emoção, ela não permite mais descanso, ela não permite mais espontaneidade, ela se transforma numa máquina. Ela representa aquilo que ela interpreta, o estereótipo dela, daquilo que é ciência e daquilo que é pensamento, porque não é a realidade, é estereótipo, né? E vive esse estereótipo, hipercompensando algum problema, alguma falta, e não compensando. Né? A pessoa pode, por exemplo, ter essas vidas e ser um cientista equilibrado, para compensar. Mas o hipercompensar é aquela coisa rígida, descontrolada, fanático por algo que ela não tinha antes. Isso às vezes acontece numa vida, né? Não precisa de várias também, né? Tem mais 2 perguntas aí, a gente passa. Em Fatologia, página 14, segunda linha. Como funciona o método stand-by? Então, esse método stand-by é um método para você sobreviver a você mesmo quando você é criativo, né? Se você é criativo, você precisa sobreviver a você mesmo, não ao mundo, né? Então, o que você faz? Você vai ter todos os dias muitas ideias. Tem um dia que você vai ter 15 ideias, no outro dia você vai ter 25, no outro dia você vai ter 3. Só que o que acontece? É natural que você não faça isso. Ela tá rindo. Né? É natural que você não faça isso. Só que o que vai acontecer? Você vai esquecer. Então, o que é esse método? É você pegar essas ideias e registrar. Teve a ideia, registrei, a melhor ideia do mundo, vai revolucionar a humanidade, vai resolver todos os seus problemas. Ok. Registre ela no papel e coloque ela na sua ordem de prioridade. Se você está trabalhando no projeto A e surgiu o projeto B, a prioridade do momento é o projeto A. Então, espere para terminar o projeto A e entrar no projeto B. Enquanto isso, ele fica em stand-by. Para você também não dispersar, né? Exatamente. Não dispersa demais. Exatamente. Então, na página 14, na teoriologia, primeira linha, o que nos diz a teoria dos tipos humanos? A teoria dos tipos humanos, que foi proposta pelo doutor Roberto Assagioli, que é que eu trouxe o livro, comentei, que está na bibliografia, ela fala que ela fala algo que é convergente com o que a gente trabalha na Conscienciologia, que é o seguinte: a pessoa, para se desenvolver, para evoluir, ela precisa desenvolver os tipos que ele traz. Então, ele traz aqui alguns tipos humanos. O livro chama Os 7 Tipos Humanos, não é isso? Isso, ele traz 7 tipos humanos que eu tento relacionar com os chakras, né? É uma relação minha, né? Não é uma relação que está no livro, né? Que mostram diferentes níveis de energia. Então, o tipo volitivo, vontade, o tipo amoroso, né? Amorosidade, o tipo ativo prático, ação, o tipo criativo artístico, criação, arte, sensibilidade, que é o que a gente está vendo aqui, o tipo científico, filosofia, ciência, devoto idealista, que é o cara que vai defender a ideia, e o tipo organizador, que é o que está mais na liderança e consegue... Exatamente. Então, o que é o trabalho todo? É a pessoa ressomar, usar essas diferentes energias a favor dela. A gente precisa de ciência, mas a gente precisa de afeto também. A vida não é só ciência, precisa de afeto. Mas a gente precisa pagar conta, ativo prático. Então é conseguir lidar com essas energias. A ideia do trabalho dele é que a pessoa reconheça, pegue o melhor de cada um desses tipos e desenvolva todos os tipos. A verdade, a evolução é isso, né? Você ter as várias habilidades introjetadas intraconsciencialmente. Então é algo que está totalmente coerente com o que a gente trabalha no paradigma consciencial, né? Pedro, ali na página 13, em Fatologia, linha 5, o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade relacionado às artes. Como que tu relaciona esse transtorno com as artes?
o que eu verifiquei assim na minha experiência com desenho, com pintura, né? As artes é algo, um leque muito grande, né? A gente tem a própria Evelyn, que tem outra experiência, tem outras pessoas que têm outras experiências com arte, né? Na minha experiência com as artes, eu percebi que muitas pessoas pegam esse trabalho e ficam nele de uma maneira muito compulsiva, porque é algo que consegue manter a atenção dela. Consegue... porque o que a gente está fazendo com a arte? A gente está lidando com os sentidos. Né? Então, você lida com o sentido visual na pintura, e você estimula isso. E você lida com a matéria. É algo sensual, é algo interessante. E isso é mais fácil de conquistar a sua atenção do que outras coisas, do que pagar uma conta na lotérica. Mas pagar uma conta na lotérica é importante também, né? Então, o que a gente percebe? Que, às vezes, a pessoa que tem esse transtorno pode ter em virtude de algo que existe no paracérebro, existe na paragenética, que tem a ver com enfatizar apenas isso. E aí a tendência dela, né, com essa psicopatologia, com esse transtorno, né, vai ser manter aquele comportamento, que é a automimese, que a gente chama de dispensável. Sim, e poderia também ter a possibilidade dela já ter se manifestado artisticamente em muitas vidas, e só conseguir voltar a concentração dela para isso, e nessa desenvolver, então, o déficit de atenção. Exatamente. Pode ser isso. Porque a gente pegando, por exemplo, esse excesso de atenção para alguma coisa e dificuldade de atenção para outras, que geralmente é atenção para aquilo que é mais emocional, e dificuldade com atenção para aquilo que é dever, para aquilo que é regra, às vezes está ligado a essa vivência pretérita. As múltiplas vidas. E aí vai influenciar no soma. Ou numa vida só, né? Você Sim. trabalha, às vezes, muito com isso. Você quer desenvolver algum aspecto, aquela sua parte psicológica vai influenciar no seu soma. Vai lhe dar dificuldade, né? Poderíamos chamar também os mimados, né? Tem a ver com mimado, com mimo, né? Quer fazer só aquilo que quer, né? Sim. Ok, obrigada. Pedro, se a evolução não influi na beleza física, por que a TENEPS deixa a consim mais atraente? Tem que perguntar para quem inventou a TENEPS. Aí tem mais perguntas. Olha, por que algumas consins são mais atraentes do que outras? O que tem a ver com o passado? Como posso direcionar minhas energias para me tornar uma consim mais atraente? Tá. Do ponto de vista da SOCIM. Tá, ok. Isso, no sentido amplo, tem uma conexão com o perfil criativo-artístico, né? No sentido mais estreito, não tanto, né? Mas o que acontece? O perfil criativo-artístico, ele vai ter essa sensibilidade à forma e vai querer buscar a harmonia. Na TENEPS, o que vai acontecer? A energia faz parte do nosso soma. Então, você organizando a sua energia, você vai estar organizando o soma. Isso pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, né? E isso vai trazer uma beleza, uma atração maior para você. Porque muitas vezes a gente acha pessoas bonitas, não porque a pessoa é realmente bonita segundo o padrão greco-romano. É porque a gente gostou da energia da pessoa. Né? E a gente busca daí o quê? Comprovações materiais. Ah, mas são os olhos, não é o cabelo. Comprovações materiais de uma sensibilidade energética. Tem um amigo meu que diz assim, se você olhar, não é bonita, mas no conjunto essa pessoa se sai bem. É por causa do processo da energia, né? Porque Sim. a energia, ela é acolhedora, é uma energia viva. Isso faz com que realmente a pessoa chame mais atenção. E a TENEPS entra nisso, né? E a TENEPS depende da organização da pessoa e do compromisso dela. A pessoa sendo organizada e compromissada, ela vai querer escolher, por exemplo, cuidar do cabelo, cuidar do corpo, que é saúde, né? E ver também que existe na sociedade uma dimensão estética. Né? Ou seja, se antenar mais para a sociedade. Eu não podia vir aqui agora totalmente barbudo, cabeludo, com a roupa que eu gosto de ficar em casa. Eu estou vivendo em sociedade, entendeu? Então, se eu estou mais lúcido, eu vou me antenar para isso também. Agora, só para fazer um adendo, né, Pedro? Ninguém faz TENEPS para ficar mais bonito, né, gente? A gente faz TENEPS para ajudar, mas, consequentemente, pode ser que a gente fique mais atraente, não é isso? É a mesma evolução, né? A evolução não é por causa da beleza, mas tem essa... A harmonia, né? Vai trazer, né? Exatamente. Pedro, página 14, em parafatologia, penúltima linha. Favor aprofundar, acho que até você falou já, as paratecnologias e o macrosoma contribuindo na lapidação do temperamento.
Você quer comentar mais alguma coisa? A gente comentou bastante, né, dessa questão do macrossoma, e até a colega trouxe uma ideia de que para a pessoa investigar mais, se a pessoa está interessada nisso, né, é interessante ela levar esse assunto mais a sério, né, ou seja, investigar o que é macrossoma e focar no estudo da proexis. Porque, num sentido amplo, as pessoas que estão mais envolvidas, mexer um pouco no soma que ela vai ter. E trabalhar em algumas coisas daquele soma. E isso é a questão de paratecnologia. Se ela tem macrossoma ou não, às vezes ela não tem lucidez e gabarito para saber disso. Então, é focar nesse estudo do que é o macrossoma, do que é a proexis, de como um influencia na outra, como o soma ajuda a proexis, né? Que vai ajudar nesse perfil em outros. Talvez ela possa se concentrar no seu diferencial. Por exemplo, onde é que ela percebe que tem mais qualidade ou melhor? É na quantidade de energia, é na comunicação, é na psicomotricidade, porque de repente ela já vai vendo a possibilidade de uma determinada categoria de macrossoma. E isso é mais fácil, às vezes, a pessoa descobrir onde é que ela já tem mais aberto, ou já é um traço forte que ela já está naturalmente utilizando. Pode auxiliar a compreender melhor isso. Exatamente. E não focar no macrossoma. E se questionar, por que eu quero saber se eu tenho macrossoma? Reconhecimento social? Por que a pessoa quer saber disso? Ou é para fazer, né? Ou é evolução. A autoconsciência perante a realidade dela. Exatamente. Se é para evolução, ela vai fazer isso de uma maneira tranquila, vai examinar as variáveis, que a colega está dizendo, vai ver se é isso, se é aquilo, sem desejo de ter um macrossoma, de não ter, porque evolução não é depender do macrossoma apenas, né? Não, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta, exatamente. Tânia. Pedro, aqui tá. aqui na fatologia, na página 13, na penúltima linha, o fim das guerras interiores e paradigmática através das reciclagens. Você pode desenvolver o que isso tem a ver com o tema do seu verbete, por favor? Então, Tânia, vamos lá, vamos pensar nessa consciência. Ela está fazendo o curso permissivo e ela começa a olhar para trás, para as epistemologias, para os paradigmas que ela já teve contato, né? Qual que vai ser o primeiro movimento instintivo, natural, humano, demasiadamente humano dela para com aquilo, né? Negar, né? Acalmar. Isso não presta, isso é pior, isso é inferior. Atacar, reprimir, negar, ter aversão. E é isso que às vezes a pessoa vai trazer. Não que isso ela aprendeu no curso permissivo, mas é como ela conseguiu lidar com aquela informação pelo nível de maturidade dela. E aí ela vai ter uma tendência de ressomar e de perseguir ideologicamente, de atacar ideologicamente aquilo que está mal resolvido nela. Só que isso não vai resolver. Se ela teve as suas 150 ou 79 vidas com a arte, não vai ser porque ela fez um curso permissivo, porque ela conheceu Conscienciologia, ou porque ela entendeu que a ciência é interessante, que isso vai deixar de existir. Então é entender o que levou ela a fazer aquilo, o que ela queria com aquilo, e ver onde que ela desviou daquilo que ela tinha como potencial, vamos supor, na vida passada. E tudo é um processo, né? Quer dizer que, na verdade, a sua proposta é não negue o que você é, mas recicle o que você pode, é isso? O nosso objetivo não é ser... Eu não vejo assim que o meu objetivo aqui seja defender alguma ideologia, né? Como conscienciólogo, né? É ser a consciência que eu sou. E não algo que eu herdei apenas biologicamente ou culturalmente. E entender isso, porque a gente faz assistência para a sociedade, a gente vive numa sociedade. Entender como funciona a arte, entender como funciona a religião, entender como funciona a filosofia, a política, por que a gente já escolheu, por que as pessoas escolhem. Será que a pessoa tem proex com isso? Será que a pessoa, o intermissivo que tem uma proex com outra área? É conseguir ver isso. Se tiver com guerra, sabe, Tânia, a minha ideia é essa, se a pessoa tiver querendo destruir aquela ideia, ela não vai conseguir ajudar nem a ela, nem a outra pessoa. Sim. E ela vai escutar aquela ideia, ela já vai atacar. Mas ela nem examinou o caso. Entendeu? Às vezes vem uma pessoa que está fazendo arte. Vamos ver por que ela está fazendo arte. Né? Ao invés de dizer, não, isso é certo, isso é errado. Né? Não é o ideal.
Muito Não obrigada. sei, né? Embora a gente Muito saiba, obrigada, né? Pedro. A gente saiba, nada. né, Pedro? Embora que a gente saiba que a evolução realmente caminha para o mental soma. Isso é, acho que é princípio. Só que cada um está no seu momento, não é isso? E a gente vai reciclando na medida do possível. O que a gente chama de liberação, de consciência livre, que já foi chamado antigamente de moksha, é não ter mais corpo, é não ter mais forma, é não ter mais signo. E muito menos Abrir mão de estética. tudo. É outra Estética, abrir mão de tudo. Só que eu gostaria de fazer isso agora. Sair da tertúlia, pegar o celular, apertar no botão, acabou. Mas não é assim. Né? Não esquece de mim, Pedro. Tá bom. Eu passo a mensagem, Passa a torpedo de mensagem, como faz, não né? esquece de nós, né? Então a gente tem que lidar com isso, tem que lidar com o passado, acertos grupocármicos, né? Lidar com o que a gente já fez. Ali na página 14, na parafatologia, terceira linha. As manipulações extrafísicas auxiliando a manutenção de automímesis dispensáveis. Como é que essas manipulações acontecem? Eu comentei antes, Amanda, mas o que é? Eu vou focar aqui na automimese, né? A automimese, auto, é você mesmo, mimese, memória, é você buscando no passado aquilo que você já fez. Só que às vezes aquilo não é o caminho que você escolheu no curso permissivo. A vida é escolha, isso aqui é vamos pegar uma metáfora, isso aqui é uma viagem, tem um tempo limitado, 75, 80, 90 anos. A gente não pode fazer tudo. 100, agora é 100, 120, não pode fazer tudo, entendeu? E se a gente faz algo, a gente não faz outras coisas, é escolha, é decisão. E se você decidiu que tem um trabalho, às vezes, vamos supor, numa área social, de assistente social, e você é dançarino, não são as mesmas coisas. E pode ser que nesse caso você está sendo dançarino e não assistente social por causa de uma automimese dispensável. Você poderia dispensá-la, mas não dispensou, porque ali era o lugar mais confortável. Você já conhece? Entendeu? Então, é examinar, a pessoa se examinar profundamente. Entendeu? Não que isso seja uma regra, agora todo mundo vai assistente social e não vai ser mais dançarino. Não, é ver o seu caso. É ajudar, por exemplo, uma pessoa a ver o seu caso. Por que está ali? Agora, há casos que realmente, que ele está falando, são dispensáveis. Não é isso, Pedro? Tem casos... Há situações em que a pessoa está repetindo pela 50ª vez. E é uma repetição de novo, é perda de tempo. Então, a pessoa está perdendo tempo, porque ela se sente bem, porque é mais cômodo, porque dá alegria. Só que não traz evolução. É disso que o Pedro está falando. A dispensável é quando aquilo já não é mais necessário para ela. Ela precisa de outras experiências. E o indispensável é quando aquilo faz parte. Por exemplo, a pessoa foi médico numa outra vida e que nessa vida é médico. É automimese. Mas tem a ver com aquilo que ela escolheu, com a escolha. Entendeu? E aí, às vezes, o extrafísico, as consciências, Amanda, que vão ajudar a pessoa a manter aquele comportamento e não questionar. Agora, entende? Amanda, na sua idade assim novinha, é a hora que a gente decide o que é, começa a pensar o que é dispensável e o que não é. Essa é a hora da verdade, não é, Pedro? Para que a pessoa não desvie demais. Botando o dedão nela, né? Mas é porque ela está numa fase boa para pensar nisso. A sua pergunta é muito inteligente. Ela está no ponto. Fazendo vestibular já, né? Está então. quase lá, né? Na escolha, né? E aí, Amanda, é investigar naquilo que tu consegue, tentar ir fundo, tentar ser racional, lógica, para enxergar o que você pode ter planejado. Aí usar as técnicas, né? Projeção, tentar retrocognição, reflexão, que é uma coisa muito prática, que muitas pessoas não fazem, refletir com profundidade. Por que estou escolhendo isso? Essa é a questão. É mais fácil, é mais cômodo, é para aparecer, é para chamar atenção? Agora, por que estou escolhendo isso? Ela estava numa fase boa para lá no serviço do CIAPEX. Tem um serviço gratuito, não sei se te interessa, ali naquela IC de Proexis, que atende essas pessoas que estão nessa fase de vida e querem pensar o que vai fazer da vida, né? Então, eles vão fazer uma série de estudos para te ajudar, é um processo gratuito, para a pessoa poder pensar melhor sobre os caminhos da evolução dela nessa vida humana. Se você tiver interesse, né? Exatamente, aí ele vai te ajudar a separar as coisas, quer dizer, só você, Amanda, não vai conseguir ter clareza com aquilo, entendeu?
Nós já botamos um monte de minhoca na cabeça dela. A ideia era essa mesmo. Pedro, na fatologia, na 10ª linha, eu achei interessante aqui a necessidade de encontrar harmonia em todas as manifestações. Você poderia falar um pouquinho? Se bem que você já está falando no decorrer do verbete, mas... Isso é legal, porque quando a pessoa também está evoluindo, ela vai ter vontade de ajudar outras pessoas. Só que se ela usar o pensamento, o senso comum, e não o pensamento científico, ela vai fazer o quê? Criar generalizações. Então, o que ela vai dizer? Todas as pessoas evoluem assim. Todas as pessoas evoluem assado. Todas as pessoas precisam encontrar harmonia. Não. A pessoa tem que ver o temperamento dela. O temperamento dela vai favorecer algumas coisas e vai trazer algumas tendências para ela. E isso vai fazer com que ela tenha algumas necessidades. Uma pessoa, por exemplo, um serenão, por exemplo, que está envolvido com a comunicação, ele vai ser diferente de um serenão que está envolvido com outras questões, por exemplo, políticas, tecnológicas. Eles vão ter viés de atuação e de manifestação pensênica diferentes. E ambos estão num nível evolutivo avançado e trabalhando com um número muito grande de pessoas. Um amparador extrafísico. Entende? Às vezes o amparador extrafísico vai estar ligado numa coisa e não na outra. E, por exemplo, não é todo mundo no extrafísico que cria Comunex. A pessoa que cria Comunex, que cria uma paisagem numa Comunex, de natureza, ou uma construção, ela tem uma visão muito grande da harmonia. Em cada detalhe, em cada simetria, em cada assimetria, em cada padrão, ela consegue entender como essa harmonia gera mais harmonia no ser humano. Como que aquela árvore, como que o design daquela árvore gera mais harmonia no ser humano. E isso tem a ver com o temperamento. E às vezes tem a ver com as vidas pretérias daquele amparador. Entende? Aonde que eu estou querendo chegar com essa ideia? Agora aqui em neossinapsologia. As neossinapses advindas da reciclagem perfilológica e as neossinapses permitindo o vislumbre da reciclagem por vir. Neossinapses são interessantes, a gente precisa adquiri-las, porque senão a gente vai ficar sempre naquilo que já existe, na automimese. Né? Então, às vezes, você está lá, você só vislumbra a aplicação da criatividade da arte. Tá? E você não consegue, vamos pegar o caso, você é dançarina, você não consegue pensar em outra coisa que não seja dança. Você consegue usar a sua criatividade e a sua arte para isso. Só que se você estudar, se você participar de cursos, se você ler obras, se você conseguir adquirir novas sinapses, outros caminhos podem surgir que vão ajudar na recuperação de cons. Entendeu? Então, às vezes, se a pessoa não se aplica a ter neossinapses, não tem como ela chegar no diferente, porque a única coisa que a cognição dela permite é aquilo que ela já faz. E aí, existem reciclagens que vão acontecer, só que isso depende do seu esforço. Por isso é importante ver o mental soma, a cognição, como ferramenta. É uma ferramenta que vai me ajudar. Se eu estudar, se eu ler, isso vai me ajudar a ter mais clareza comigo e com aquilo que eu estou fazendo. Não tem como inserir uma ideia na pessoa se não tem como... não tem onde pousar, não tem um aeroporto para aquela ideia pousar ali. Pedro, em Fatologia, página 14, segunda linha, a domesticação da criatividade. Eu queria que você falasse um pouco e queria saber a relação dessa domesticação com a criatividade enquanto ferramenta evolutiva. Fabiano, isso é interessante, né? A gente colocou a criatividade aqui como uma palavra ampla, né? Que não envolve só apenas o paradigma da arte, mas envolve qualquer paradigma onde a pessoa crie. Né? Uma pessoa, por exemplo, que trabalha numa lotérica, vamos pegar o exemplo da lotérica, né? Ela precisa criar coisas. E ela pode ter o perfil criativo-artístico, ela não precisa ser um artista para ter o perfil criativo-artístico, né? Só que se isso acontece nela intensamente, porque a gente supõe que ela tem esse perfil, ela vai ter vontade de largar aquilo e ficar só criando. Ou ela vai ter vontade de criar na hora que é a hora de cobrar uma conta. Né? Que nem acontecia com o Balzac, tem até a biografia do Balzac, ele estava
conversando com a futura namorada e ele teve uma ideia e sai e vai escrever a ideia. Entendeu? Isso a criatividade domesticou ele. Então ele é escravo da criatividade. A hora que a ideia veio, se é consciência, se é um processo cognitivo, tira ele. Se ele estiver dirigindo um carro, ele vai bater o carro. Porque a ideia, ela invade a mente, a ideia. Ou ela brota na mente, intensa, é uma maneira intensa, não é uma coisa tranquila, estou chegando, né? É uma coisa intensa. E só que ela precisa segurar as rédeas, né? Tem uma ilustração, uma imagem que simboliza isso, que é a imagem daquele filósofo chinês, o Lao Tzu, que é qual que é a imagem? Ele está montado num touro. O que significa isso? A domesticação dos instintos. Então, ser consciência é domesticar esses instintos, é montar e conduzir para onde você quer. Então, você domestica a criatividade, monta nela e leva. Quero subir essa escada, quero sair do tertuliário, quero entrar do tertuliário, e não o oposto. A maior parte dos artistas é o burro de carga da criatividade. Entendeu? Por isso que às vezes usam drogas, por isso que não conseguem ter vida social. Aliás, Pedro, só aproveitando que você está falando, existe um mito que a pessoa só é criativa se ela estiver no caos, no desespero, na bagunça e por aí vai, né? E que tem a ver com essa sua pergunta. O que você pensa disso? Aí pela lógica, a gente consegue quebrar esse argumento, pela lógica. Mas é mais interessante a gente ver fatos e casuísticas, né? A gente tem uma casuística, por exemplo, do professor Valdo, que não é uma bagunça. A vida dele não é uma bagunça, não é um caos. No livro do Roberto Assagioli, ele traz aqui a casuística de um escritor que conseguiu disciplinar a criatividade. E que ele, todos os dias, criava no mesmo horário e escrevia durante apenas 2 horas. E o resto do dia ele passava cuidando do jardim, com a família e fazendo outras coisas que eram do interesse dele. O que ele traz aqui no livro? Que isso é uma coisa muito rara. Domesticar a criatividade. Eu conheço várias pessoas que conseguiram domesticar a criatividade em algum nível, né? E isso quebra essa ideia de que para a pessoa ser criativa, ela tem que viver num caos. Para a pessoa ser criativa e criar alguma coisa, Maurice, eu vou ler em português, né? Maurice Maeterlinck. Não, Maurice Maeterlinck. Para a pessoa, que é o caso que ele traz, é uma pessoa que domesticou a criatividade, né? Para a pessoa que vive no caos e que cria nesse caos, o que ela vai criar? O caos. Entendeu? Aí tem a ver com a pergunta dela, que é a síndrome da abstinência da baratrosfera, né? Exatamente. Porque o caos é a baratrosfera. Ela já está. Ela é a baratrosfera, ela está na baratrosfera, nessa dimensão desequilibrada, e tudo que ela criar vai ser de onde ela está. E até ia comentar, né, um exemplo próprio. Eu não consigo criar se eu estiver no meio da bagunça. Eu preciso de ordem, de estar tudo num ambiente tranquilo, limpo, organizado, para eu poder ter a minha inspiração, senão não funciona. É que nem aquela história, eu tenho muitos alunos que só sabem estudar estudando música. Eu falo, gente, isso é incoerente, porque alguma coisa vai ser mais forte do que a outra. Você não tem 2 canais. Não, professor, eu tenho. Não tem. Você pode ter mais do que eu. Mas ter 100% de concentração numa coisa e no outro é muito difícil. E eles acham que não, que inspira mais. E não é, porque gosta. A verdade é porque gosta de escutar música e não gosta de estudar. E aí, então, põe a música para relaxar o trabalho que é o estudo, que o estudo dá trabalho. Não é? Assim é o meu ponto de vista. Mas tem muito disso, que vira um mito. Mito no colégio, mito na escola, né? Que o importante é... Esses mitos surgem quando aquilo se torna regra. Exato. Só estudo se tiver música. Se eu tiver música, eu não consigo, não existe isso, gente. Se eu tiver já 3 dias vagando, porque um artista, quando está criando, e é assim, ele vaga, né? Dorme de dia, fica acordado de noite, sai a caminhar. Só se estiver vagando, vem ideia. Conjunção do Sol com a Lua, quando tiver a conjunção, aí não funciona muito, não. Na vida que a gente vive nessa sociedade, não funciona. Né? E lá? É o seguinte, à medida que eu estava assim aguardando aqui e ouvindo os depoimentos, o debate, então tudo vai acrescentando, tudo que o Pedro está colocando vai acrescentando para o autoconhecimento. Quer dizer, de a Consim,
aprofundar o autoconhecimento dela. Mas, além do autoconhecimento, a necessidade de despertar a consciência. Então, a autoconsciência do próprio conhecimento, do autoconhecimento, que está dentro de toda essa diversidade de habilidades que a consciência desenvolve nas várias vidas. Então, mesmo se falando aí, síndrome da baratrosfera, na baratrosfera, o que tem de criatividade e habilidades para serem desenvolvidas, o que estão em lugar errado. Em momento, e mal utilizado, quem mal sabe, utilizado. né? A intenção não é boa. Então, se a pessoa recupera cons, vamos para o lado, então, positivo daquelas habilidades. Mas até um atirador, ele está desenvolvendo atenção, habilidade manual, criatividade, porque ele tem que escolher a condição. Mas Pilar, não é o foco... Mas não é por isso que a gente vai ser atirador, não é? Justamente, é isso que eu queria É isso que você queria chegar, né? Que é o esforço que eu percebi, o esforço que o Pedro está fazendo em expressar o valor que tem saber distinguir essas habilidades. Não chegar no exagero e nem deixar se acomodar, mas encontrar o equilíbrio, a harmonia dentro dessas habilidades que podem ser redesenvolvidas, porque a pessoa já tem. E reutilizadas, né? Reutilizadas nessa renovação. Gente, eu tenho 3 perguntas aqui e já devolvo aqui para vocês, tá? Em Principiologia, página 14, terceira linha, o princípio do desapego perfilológico enquanto pré-requisito para reciclagem temperamental. Poderia comentar? Vamos voltar à nossa situação hipotética, curso intermissivo. Tá? Então, imagine que vocês estão decidindo a sua próxima ressoma no curso intermissivo e que você vai começar a delinear isso. A delinear o que você pode fazer, com quem que você pode, onde você vai nascer, qual a família. O que acontece? O que eu penso? Uma lógica básica para você escolher aquilo que você vai trabalhar é olhar para aquilo que você consegue se desapegar. Então, vamos supor, vocês vão estar trabalhando, por exemplo, com política. Tá? A pessoa está escolhendo trabalhar com política. Só que ela só quer trabalhar com política, ela só pensa em política, e o fato dela cogitar a hipótese dela não ser político deixa ela desequilibrada. Então, isso não é um desapego perfilológico, isso é um apego perfilológico. E que eu estou trazendo aqui é o desapego perfilológico. Então, por isso que, às vezes, a gente vai ter aquelas ressomas em países fazendo funções que não têm nenhuma ligação com as vidas anteriores. Que é o que eu faço nos meus estudos, que eu vejo nos meus estudos de outras, de série X, né? Que, às vezes, você tem vidas pontuais que têm funções que não são parecidas entre si. Né, como, por exemplo, um filósofo, um político, um educador, no meio de uma sequência de vidas como artista. Só que isso vai te mostrar outras possibilidades, vai te dar outras experiências, e aí, como você tem um leque, na sua cabeça você pode escolher, e você não se apega mais. Outra analogia disso é aquela pessoa que só conhece a cidade dela. Se você pergunta para ela como são as outras cidades, se ela quer morar em outra cidade, muitas vezes ela está tão apegada naquela cidade que ela não quer. Só que se ela sai a viajar e conhecer outros locais, né, em torno do mundo, quando ela volta e olha para a sua cidade, às vezes ela consegue ter um desapego, às vezes ela consegue ter uma crítica que antes ela não tinha. Então, desenvolvimento do perfil criativo-artístico, primeiro, tem que ter a capacidade de não fazer mais isso. Então, é a reflexão. Eu consigo abrir mão completamente da criatividade, da arte, né, que é o caso aqui mais específico, a criatividade ela faz parte da nossa existência, é difícil, né, mas desse paradigma artístico, posso viver sem isso? Quero viver sem isso? Agora, Pedro, quando que o apego perfilológico é evolutivo? Quando ele não é mais apego. É escolha. Estava usando o termo apego e escolha, ou seja, você não tem apego emocional, mas você prioriza e briga pela sua priorização. É isso que você está falando? Sim. Então, a pessoa escolhe, o amparador vai escolher trabalhar com aquele grupo, ela ressoma, faz um trabalho naquele grupo, é um trabalho consciente, é um trabalho equilibrado, mas não é um trabalho desvairado e por apego. Ela sabe que ela tem que... É discernido. Ela discerniu
E ela sabe que ela fez coisas naquele grupo e que ela está ali para Que trabalhar aquilo é com alguma coisa. importante. Mas em algum nível ela também sabe que se ela não se equilibrar, não reciclar, ela vai por um caminho que ela vai ter que abrir mão. Então, se não tiver essa possibilidade de abrir mão, tem vício, tem patologia. Tem emoção, né? Tem Exatamente. Emoção. Comoção. É. Em Fatologia, página 14, primeira linha. Poderia comentar a criatividade enquanto ferramenta evolutiva? Existem muitos exemplos, mas tudo aqui caminha para a pessoa conseguir domesticar a criatividade e se desenvolver consciencialmente. Então, a pessoa se desenvolveu consciencialmente e conseguiu domesticar a criatividade, isso vai ser evolutivo. Vai ter convergência, né? Se é através do verbete, se é através da elaboração de uma palestra, se é através do Manel Verpon ou do trabalho, pode ser também que ela escolha, vamos supor que ela escolha fazer algum trabalho artístico como cinema, ou como outros milhões de trabalhos possíveis. Se ela conseguir convergir isso com as possibilidades e com as necessidades evolutivas, isso vai ser uma criatividade como ferramenta evolutiva. Só que é um trabalho difícil, porque é um trabalho o quê? Onde a pessoa vai ter que lidar com emoção e com sensualidade, matéria. Matéria é sentidos. Por isso que vai ser tão difícil, se ela for lidar com cinema, qualquer ferramenta artística. Porque a tendência daquilo iludir ela é muito maior. Agora, pode usar essa criatividade, essa heurística, né, justamente na criação de novas ideias, né, o Verpon. Existe um verbete, só lembrando, que se chama criatividade evolutiva. Sim. E existe um outro verbete que está na remissiologia, que é a criatividade irresponsável, que seria o antagônico a isso, né? Exato. Última pergunta aqui em Parafatologia, página 14, quinta linha. Gostaria que comentasse os amparadores extrafísicos orientando a reciclagem do temperamento. Os amparadores trabalham muito com as consciências, às vezes sem que elas percebam, para que consiga reciclar o temperamento. Porque o temperamento e as tendências são algo muito importante na reciclagem, né? Porque não basta você enxergar os traços, você tem que enxergar o que está por trás dos traços. E o temperamento é algo muito profundo, e é algo que representa, que é a síntese daquilo que você já vivenciou e experienciou. Então, lidando com o temperamento, você vai estar lidando por atacado com a personalidade, com os traços, trafores, trafais. E é importante isso. E os amparadores, pelo que eu percebo na minha experiência, eles estão sempre tentando ajudar nisso, essa lapidação. Porque essa lapidação, ela não tem prazo de validade. Tá? Eu aprender japonês, que nem eu estou aprendendo nessa vida, inglês, vai morrer com esse cérebro. Eu vou ter que aprender de novo na outra vida. Agora, eu lapidar o meu temperamento, não vai morrer com esse cérebro. Porque eu vou manter ele no meu próximo soma. São os traços, né? Intraconscienciais, e que fundo é da nesse consciência, traço, né? que é da Exatamente. consciência. Perfeito. Pedro, o perfil criativo artístico, ele teria mais essa predisposição para a automimese indispensável? Interessante isso, Bruno. Vamos tentar analisar com uma lógica até um pouco simples isso, né? Nada é simples, vamos tentar usar uma lógica para visualizar isso. Você pega o pensene, pensamento, né, sentimento, energia, uma manifestação, tá? Então tem essa manifestação energética no perfil criativo artístico. O que vai acontecer com essa manifestação? Se você consegue usar a razão, a ferramenta, a faculdade de pensar, você consegue discriminar, você consegue separar, você consegue discernir. E aí você tem escolha. Se você usa apenas o sentimento, a emoção, você não tem tanta escolha, porque é impulso. A emoção, ela invade, agarra e não quer largar. Entendeu? Então, é mais um nível de uma emoção não domesticada. O que a gente percebe, né, olhando no geral, generalizando as manifestações artísticas ao longo da história do Ocidente? Não vamos ir para outras variáveis como Oriente, África, América do Sul, né? Vamos pensar aqui no Ocidente da cultura europeia, que se disseminou no Ocidente. Uma tendência maior pela emoção.
E essa emoção, quando a gente está emocionado, a gente não consegue pensar com clareza. E se a gente não consegue pensar com clareza, o que a gente vai querer fazer? O que a gente faz sempre ou aquilo que é novo, aquilo que é diferente? Então, parece, né, que vai existir nesse perfil uma tendência maior pelo já conhecido, pelo aquilo que é mais confortável. Entendeu? Se a carga maior do perfil está na arte. Se a carga maior do perfil já está na criatividade, criatividade é o novo. É o neo, né? Aí ele consegue ir para o indispensável, tentar outras coisas, né? Ou usar daquilo de uma maneira diferente. Então tem que pensar, a faculdade de raciocinar é a faculdade de separar as coisas, e separar e escolher isso e não aquilo. E aí tem que ter desapego, não pode estar emocionado. Quando a pessoa está emocionada, ela não separa nada, ela defende, ela briga, entendeu? Então, se a manifestação desse perfil é emotiva demais, está irracional, ela vai pegar aquilo que já tem, indispensável. Tá? Obrigado. Você falou um pouco da técnica do escriba interdimensional, né, também conhecida como parapercepciografia e que é utilizada até na reconsciência, e está como o terceiro item da tecnologia, né? Terceira técnica. Eu acho que você podia falar um pouco das equipes extrafísicas, conectando com a relação dela com a técnica. Essa técnica, a gente está usando bastante na reconsciência, por isso que a Ana está trazendo. Eu tive uma experiência com a equipe no último curso que a gente teve no Holociclo, aonde que eu fiquei como escriba, né, que eu fiquei fazendo durante o curso, e nesse curso eu pude visualizar muito bem como que essas equipes atuaram na inspiração de ideias, na inspiração de métodos para aquelas consciências que estão presentes ali no curso, né? Porque o que eu percebi? Que muitas vezes a gente tenta imitar na vida intrafísica esses métodos, só que isso vai bater muito naquilo que a gente tem na nossa cognição como mais fácil, de novo, né? E não observa com clareza como que acontece os métodos extrafísicos. Porque os métodos extrafísicos, eles não são tão preconceituosos que nem os métodos intrafísicos. Então, você fazer o escriba, né? Você conseguir utilizar ele para observar os métodos e para fazer a sua pesquisa, vai te dar dados, fatos. Então, eu estou lá pesquisando no Holociclo. Me aproximo de tal teca. O que eu sinto? Eu sinto vontade de pegar um dicionário. Mas esse dicionário não tem nada a ver com, por exemplo, jabuticaba. E eu estou pesquisando jabuticaba. Mas eu tive uma inspiração para olhar aquele dicionário. Aí se você está fazendo escriba, você anota. Registra, vê o contexto. E muitas vezes você volta, tem aquela percepção de novo e registra. E vai lá e olha aquele dicionário. Uhum. E às vezes aquele dicionário é a peça que falta para você entender melhor a jabuticaba. Então é preciso fazer o uso da técnica e observar esses métodos. Porque os amparadores, eles não estão preocupados em defender a conscienciologia, ou defender a arte, ou defender a ciência convencional. Eles estão preocupados com a evolução das consciências. O amparador não está preocupado com ideologia. Então, se o livro é o livro da guerra, ok, a humanidade aconteceu isso. Então, ele vai, às vezes, inspirar a pessoa para encontrar alguma coisa nela que o preconceito dela não permitiria. Né? Então, tem a barreira muito forte do preconceito que dificulta a pessoa de visualizar os métodos. Mas se ela conseguir, às vezes, com a técnica do escriba ou com outras técnicas que existem, visualizar isso, isso vai ajudar ela a dar esse salto, né? Eu acho que eu consegui. Quer comentar uma coisa? Queria que você falasse também das equipes que você percebeu com a aplicação da técnica durante o trabalho, durante a escrita do verbete. O que eu percebi aqui nesse trabalho, né? O que acontece? Na minha história como consciência, né? Nessas vivências que eu tive, né, como consciência, tiveram vidas que marcaram mais. E nesse momento que eu estou usando um texto que está lidando com um passado meu, que teve aspectos que foram muito difíceis, que foram nosográficos,
né? Então, eu tive momentos com a arte em vidas passadas, em países específicos, que foram nosográficos. Mas eu tive também momentos com a arte que foram homeostáticos. Esses amparadores, eles apareceram, se manifestaram, esses companheiros, né? Porque eles estão interessados nesse esclarecimento, né? Comigo, né? Nessa atualização, nesse meu trabalho, para eles trabalharem também, né? Porque se eu estou, vamos supor que eu sou amparador agora, né? E eu estou querendo ajudar uma pessoa a enxergar que o problema dela é que ela não aceita que ela tem um perfil criativo artístico. Se não tem cognição, neossinapse, aquela ideia não vai entrar. Às vezes todo mundo vê que a pessoa é artística, que ela é criativa, não, mas ela quer ser igual o João, ela quer vestir o mesmo boné, ela imita de todo jeito, ela faz fono até para imitar a voz do fulano, mas não adianta, a pessoa é o que ela é. Então tem que trabalhar dali para frente. Então, eu percebi essa atuação do amparador, né, primeiramente com essa coisa da minha reciclagem, e para ajudar o grupo a enxergar também essas coisas. Por isso que desde o início eu estou falando, a ideia não é atacar, a ideia não é defender, é esclarecer. É partir disso para frente, né? Isso. Desse patamar para diante. Pedro, primeiro, parabéns aí por mais um verbete, né? Pedro está indo aí. Na tecnologia, são duas técnicas aqui que eu gostaria que você fizesse um contraponto com a criação transmídia, que é a técnica do reconhecimento pensênico e a técnica do comando pensênico. Tá. Achou? Uhum. E lá em cima, ó, na fatologia, página 14, na terceira linha, tem a criação transmídia. Muito interessante, Malude. Tem total conexão. Então, vamos supor, você está aqui no intrafísico, consciência, e você quer ser amparador, você quer atuar que nem amparador. Qual que é a preocupação do amparador? É esclarecimento e é a inserção dessa ideia de evolução na humanidade. Não é defender X, Y, Z. Tá? Dentro dessa estratégia, estou tendo vários trabalhos. Então, a gente tem enciclopédia, a gente tem muitos trabalhos tentando inserir essas ideias. Tá? Só que, às vezes, você visualizou um público-alvo chave específico. Você decide, por exemplo, trazer um exemplo da minha vida pessoal, né? Criar um filme, por exemplo, que traga essas ideias. Tá? E você decide também criar pesquisas relacionadas a esse filme. Esse filme não é só o filme, ele está envolvido com uma pesquisa sua científica, paracientífica naquela área. E você decide também escrever um verbete, decide também escrever um livro, ou seja, tem várias mídias relacionadas com a sua pesquisa. Entendeu? Então não é só uma mídia, não é só o filme. Às vezes tem como é o meu caso também, uma graphic novel, uma história em quadrinho, ou tem também um verbete, tem um artigo científico, tem um livro. Então você vai ter meios, mídias de comunicação diferentes. E cada um desses meios vai acessar um público diferente. Porque a pessoa que vai ver o filme, não necessariamente é a pessoa que vem no verbete. Entendeu? E às vezes um leva para o outro. O filme leva para o verbete leva para a pesquisa científica, que vai levar para o livro. Entendeu? Então, se a estratégia é atuar como amparador, tem um público-alvo. Todo amparador tem público-alvo. Se tem esse público-alvo, eu vou começar a pensar nos canais de me comunicar com esse público-alvo. E se o público-alvo não está ali na cadeira como eu esperava que ele estivesse, né? Eu vou ficar reclamando que ele não veio? Não, vou pensar em como eu vou acessar ele. E aí, muitas vezes, entra a criação transmídia. E as técnicas? A técnica do reconhecimento pensênico ajuda no não preconceito. Tá? Então, lá nas minhas experiências, quando eu estava no início desse processo, eu achava que eu estava aceitando o meu perfil, mas eu não estava. Por quê? Comecei a ter os acessos, as informações de que, né, já trabalhei com arte, aí eu disse, ok, já trabalhei com arte, mas não quero mais mexer isso. Eu estou lembrando apenas para lembrar, mas eu não aceitava intimamente isso. Entendeu? Eu queria negar aquilo. Eu queria lembrar, mas eu queria esconder de todo mundo, esconder de mim mesmo e não lembrar daquilo, deixar escondido. Tá? O que é isso? É o preconceito.
Então já tinha um conceito do que era o certo, do que era errado, e não cogitava qualquer hipótese de hoje estar aqui, e que nem eu já fiz outros verbetes sobre arte. Não, quero escrever sobre filosofia, que é outra paixão minha, né? Então não vou escrever sobre arte, vou escrever sobre filosofia. Então esse fato mostra um preconceito e não um reconhecimento. O que é reconhecer? É ver o PCN, registra, escriba, banco de dados, um processo racional. E isso dentro do trabalho energético é um diferencial incrível. Por quê? Uma coisa é você trabalhar com energias, fazer a mobilização das energias e ficar devaneando. Outra coisa é você trabalhar com energia e se colocar numa postura de contemplação pensênica. E aí você não é o pensênico, você não... aparece a imagem da lotérica, você pensa que você tem que pagar uma conta, aí essa conta está aumentando todo mês, daqui a pouco você está na viagem, daqui a pouco você está na viagem que você queria fazer e está fazendo dever. Está automático, você consegue dominar a energia, entendeu? Tu vai perder a tua capacidade de trabalho, porque o amparador, às vezes ele vai fazer o quê? Ele vai te ajudar na energia, mas também vai emitir um PEN. E se você consegue se manter focado, centrado, contemplar isso, você consegue registrar na hora do TENEPS, depois da TENEPS, no ônibus. Então, aprender o reconhecimento pensênico é aprender a contemplar os pensamentos, as emoções, as energias. Às vezes, para começar essa técnica, faz parte de fazer só ela. Então, faz o trabalho com energia, observa os pensamentos, entendeu? Fazer em momentos diferentes, porque é difícil fazer tudo junto. Mas se você consegue, por exemplo, fazer a TENEPS, né, tranquilo, já está acostumado, faz há 2, 3 anos, use a sua mente a seu favor. Contemple o que acontece, observe. E contemplar não é julgar, né? Quando eu estou contemplando o tertuliário, eu não vou ficar olha que horrível aquele C, eu acho que o C devia estar ali. Não. Contemplar, observar. É ser mais imparcial. Então, a imparcialidade parece ser uma das características primordiais para a ciência, até para o surgimento da ciência, né? E tem a ver com esse... reconhecimento e domínio. Porque se você olha os pensenes, a gente não tem como parar eles. Então, o que eu tenho como hipótese do que é dominar os pensenes é reconhecê-los. Eles vão acontecer. Então, reconhecê-los já é um domínio, entendeu? Porque você escolhe se quer ou não levar adiante aquilo. Porque tudo que começa, acaba. Não é para sempre, né? Entendi. Agora eu gostaria que você expandisse mais na teriologia a teoria do self. Tá, essa teoria do self eu trouxe também porque ela é extremamente importante nesse livro, dos 7 tipos humanos, e ela também é uma outra teoria que ela tem uma convergência, que ela tem uma coerência com a teoria da consciência. Porque quando o professor Valdo fala de consciência, ele não está falando do superconsciente, do grilo que existe na literatura, né? Ele está falando do Atman. No pensamento oriental se chama Atman. Dentro da ciência da psicossíntese do Assagioli, ele chamou esse algo que existe no paracérebro, esse núcleo de consciência, ele chamou isso de self. Os orientais chamaram de Atman. O professor Valdo chama de consciência. Isso. Então, a consciência que a gente é, além do mental soma, porque o mental soma é um veículo, né? É um instrumento. Então, essa consciência que a gente é, ela precisa ser resgatada para você ter uma vida mais equilibrada. E essa teoria do self, ela propõe o seguinte: o que é a vida equilibrada? É o Pedro Marcelino conseguir estar em harmonia com a consciência que ele é. Porque eu nunca, não tem como eu ser o todo que eu já fui. Essa síntese, né? Então, quando os dois conseguem fazer as pazes e eles conseguem ir para a mesma direção, né? Eu tenho a minha limitação cultural, a minha limitação física, cognitiva, e quando eu consigo lidar com isso e com as experiências conscienciais que eu já tive, eu consigo materializar essa ideia de self, de psicossíntese. Tá? Então, é uma teoria extremamente interessante. Tem outro livro também que trabalha, que explica também ela, que é o Psicossíntese. No Projeciologia tem uma parte muito importante que o professor Valdo fala sobre a consciência, fala sobre mental soma. No Projeções da Consciência tem a experiência de cosmoconsciência dele, que também explica sobre isso, se ele está livre dos corpos onde ele está. Né? Ele está numa dimensão que ele se manifesta mais como consciência, né? E uma pergunta aqui ao verbetógrafo. Você estuda ou pesquisa alguma hipótese de personalidade do passado que você tenha sido? Se sim,
Poderia comentar como foi o início da pesquisa? Sim. Eu estudo uma personalidade que eu posso ter sido, né? Como que foi o início dessa pesquisa? Foi pela percepção de o quão intensa é a minha relação com aquela ideia, o quão semelhante é a minha ideia daquele pensador, né? Então tem uma semelhança muito grande, as minhas ideias inatas se parecem muito, e como que eu reajo àquele contexto cultural, quando assisto filmes, quando eu estou lendo sobre, né? E, enfim, também aconteceu com projeção também, né, da Consciex, falar sobre com a retrocognição também. Então, as ideias de estudar uma personalidade que você já foi, elas surgem por várias vias. Os sentidos são estimulados num todo, não é só o ver a outra vida, né? Não é só o ver. A holomemória, né? Essa exatamente, a holomemória ela é integral. Você sente a outra vida, você saboreia a outra vida, você sente o cheiro da outra vida. É uma experiência multissensorial. A gente vai ter que limitar no intrafísico nos sentidos que a gente tem. Entendeu? Então, o insight também que você tem de a possibilidade, né? Então, uma das coisas interessantes para quem quer investigar isso, assim, que eu acho, né? Investiga a sua literatura, aquilo que você gosta de ler, aquilo que você gosta de estudar. Investiga os países que você tem vontade de viajar, de conhecer, os idiomas que você quer aprender. E com essa investigação, os períodos históricos que você admira mais, as personalidades que você admira mais. E não tenha essa necessidade de ser o centro das atenções, de ter sido Sócrates, de ter sido essas grandes personalidades. Não, pensa que você pode ter sido pescador, aquele da China que ninguém conheceu. Olha que legal. Às vezes você teve uma vida muito mais equilibrada do que uma pessoa que estava no centro das atenções. Então, o lembrar de uma vida como pescador, para um criativo artístico, é muito mais importante do que lembrar que ele foi, por exemplo, um filósofo romano, que vai enaltecer mais o ego dele do que entender ele como mini peça. Uma síntese também aqui desse verbete é que para o criativo artístico reciclar, ele tem que se tornar uma mini peça do maxi-mecanismo e não uma maxi-peça de um mini-mecanismo. Que é o que você traz na tabela do ego, né? Pedro, na minha história, ela vem sendo menos artística e mais do outro lado, digamos, mais do lado da ciência. Quem faz a ciência, na verdade, é o cientista. E o cientista, no meu ponto de vista, não é imparcial. Nunca acho que exista neutralidade aí, tá? Mas não é nisso que eu quero me concentrar, e sim na ideia que você trouxe, que eu achei bem interessante, de que a aceitação do perfil, né, que você está nos trazendo, influi na energia. Sem dúvida, mas acho que é prioritário, inclusive como primeiro passo, e eu vejo aí o traço forte do teu verbete, para a aceitação da autopesquisa. Porque a partir dessa aceitação é que vem todo o resto da modificação dos traços. Então, ao aceitar o próprio perfil, ele já está se abrindo para uma autopesquisa maior. Acho que o cerne principal está aí. E o amparador pode chegar mais próximo daquela pessoa, não é Sem isso? dúvida. Sim. É o primeiro passo para ver o compartilhamento, que você traz aqui bem claro também, e tudo o resto, que são as fases seguintes, né, da autopesquisa. Quando eu falei da imparcialidade, eu estou totalmente ciente dessa nossa incapacidade de ser imparcial, mas com o intuito da pessoa conseguir olhar para as coisas de uma maneira mais desapaixonada, sobrepairando. Eu entendo. Entende? Isso aí, concordo. E se aproxima mais da imparcialidade do que da parcialidade. Só para não ficar só a gente ficar na falácia, é neutro, né? Não é, sim, não, eu concordo com você. O colega me tomou a criação transmídia, que eu ia perguntar. Eu vou tentar fazer aqui um perfil, dentro de um perfil criativo artístico, fazer uma pergunta aqui. É da sua turma, mas é das letras. Que você analisou aí na tabela o novo pelo novo. Tá. E fazendo uma junção com a arte pela arte. Vou fazer uma lucubração aí. E também com a frase latina que diz assim, que é não novo sed novi. Não um novo, mas de novo pelo novo. Faça uma digressão sobre esses dois assuntos, nesse jogo de palavras. Eu acho que assim que o novo pelo novo é muito ligado com a forma pela forma, né? Porque
essa dimensão estética, essa dimensão visual da manifestação do fenômeno que a gente tem nessa dimensão, ela é muito apaixonante, né? E quando a pessoa faz isso sem nenhum intuito de trazer algo diferente para contribuir para esse palco, para essa evolução, ela de fato não está agregando nada para ela e nem para a evolução que ela está inserida. Só que isso é difícil de ser visto de fora, porque é muito relativo, né? Então, eu acho assim que é interessante essa questão, né, da gente refletir sobre essa questão, mas agora, se a gente se coloca como amparador, como assistenciólogo, a gente tem que cuidar sempre com arrogância, porque muitas vezes a gente olha para a pessoa e, a partir da nossa vivência, a gente diz que aquilo é o novo pelo novo. Só que, às vezes, para aquela consciência, para aquele assistido, não é o novo pelo novo, é o que ele está conseguindo fazer naquele momento. E aí tem que respeitar. Então, é o novo, mas com a visão da neofilia evolutiva. E isso que você trouxe também de novo, né? O novo e com uma neovisão, ressignificar, é a nossa ideia aqui. É a ideia quando o professor Valdo cria a métrica do verbete. Se parar para pensar que o verbete tem uma estética, tem uma métrica, né? Qual o momento histórico que a gente vai ter as métricas no texto grafêmico linguístico? Você vai ter de novo a métrica, você vai ter de novo a padronização, a forma estética, com um novo conteúdo e com um novo objetivo. Né? Então, é bem interessante. Eu trouxe o novo pelo novo e essa sua segunda questão. É bem interessante. Gente, então estamos no nosso horário. Nós vamos agradecer aqui ao verbetógrafo Pedro. Aguardamos as dezenas de novos verbetes que você vai trazer. E um livro, né, Pedro? Sim, obrigado. Você provavelmente vai escrever algum livro nessa área. Estou escrevendo. Então, agradecemos a presença de vocês, aos teletertulianos, e passamos aí para os nossos comerciais. Obrigada. Obrigado. Tivemos hoje 24 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 14 perguntas online. Temos o recado da Mara, sobre o curso 40 manobras, e Ana Paula sobre a reconsciência. Boa tarde. Em nome da CIP, eu gostaria de convidar a todos a participarem do curso 40 manobras energéticas. É um curso prático, sem pré-requisito, que acontecerá de 11 a 14 de novembro, no auditório do CAEC. É um curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira. Não tem nenhum pré-requisito. Qualquer pessoa, mesmo quem nunca participou de nenhum curso da Conscienciologia, mas tem vontade de aprender a trabalhar com energia, pode participar. Então, ele começa segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, no auditório do CAEC. Quem for participar do Congresso de Autopesquisologia do IPC, terá desconto nas inscrições, bastando para isso apresentar a inscrição no Congresso. E o que é interessante nesse curso, que por ele ser prático, o aluno, ao vivenciar as manobras, ele vai perceber que depois ele é capaz de replicar no seu dia a dia tudo que ele vivenciou no curso, de poder fazer a interassistência com as manobras aprendidas. Informações pelo telefone 45 2102 1421, após as 15 horas. E pelo e-mail também, quem quiser mais informações, acip@acip.com. Muito obrigada. Boa tarde. Estou aqui para divulgar o curso da Reconsciência, que é a imersão parametodológica no holociclo. Ele vai acontecer nos dias 23 e 24 de novembro. Para quem quiser conhecer melhor o holociclo, entrar mais em contato, é um trabalho de preceptoria, de no máximo um professor, um preceptor para 4 alunos. Tá? Então, para quem quiser conhecer melhor a própria técnica do escriba interdimensional, que o professor Pedro falou agora durante a apresentação do verbete dele, e quiser aprofundar em alguma temática de autopesquisa, ou, às vezes, se não tiver o tema da pesquisa, o curso também auxilia em se posicionar e definir o tema a pesquisar. O curso também não tem pré-requisitos. Para mais informações, é o telefone 9993-2000
ou no e-mail reconscientia@gmail.com. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Futura Retrocognição, a especialidade Holominemosomatologia, de autoria do professor Pedro Fernandes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.